Shaquille O'Neal foi a força mais brutal da NBA. É um dos homens mais engraçados do mundo e tem um patrimônio de mais 400 milhões de dólares. Mas quão boa foi sua carreira realmente e onde ele se classifica entre os melhores pivôs de todos os tempos? Antes de continuarmos, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Caminho para a NBA. O Shaq sempre foi grandão, desde pequeno. Tipo, quando ele tinha só 3 anos, a mãe dele andava com a certidão de nascimento no bolso para mostrar que ele ainda não estava na escola e podia pegar o busão de graça. O cara era gigante, então vivia trombando nos outros, batendo sem querer nas crianças. Ele estava virando meio que um moleque problemático e quase foi expulso da 7ª série. Se não fosse pelo padrasto dele, o sargento Philip Harrison, o Shaq ia acabar indo para o caminho daquele estereótipo de morto ou preso. O Harrison era militar, mano rígido, cheio das regras, e o Shaq precisava dessa disciplina. Levava uns tapas por mau comportamento e ainda fazia umas besteiras nas quadras. Aí, um dia, quando o Shaq tinha 13 anos e já estava com 2,01 metros de altura, ele jogava basquete numa base do exército na Alemanha, onde o padrasto dele trabalhava. Foi lá que ele conheceu o Dale Brown, o técnico da Universidade Estadual da Louisiana, LSU. O Brown chegou e mandou: "Qual sua patente, soldado?" E o Shaq respondeu na moral: "Nem tenho patente, só tenho 13 anos." O Brown ficou tão impressionado que quis falar com o padrasto do Shaq na hora e ofereceu uma bolsa para ele estudar e jogar na LSU no mesmo dia. Aí a família do Shaq se mandou pro Texas, e lá o cara virou uma estrela. Ele jogou na Cole High School e liderou o time para 68 vitórias e só uma derrota em 2 anos. Além disso, no último ano, ele levou o campeonato estadual. Várias faculdades começaram a oferecer bolsas para ele, mas o Shaq continuou fiel ao Brown e foi para a LSU. Quando ele apareceu para o primeiro jogo, todo mundo na arena ficou em silêncio. Estavam olhando para o cara como se estivessem vendo um monstro em quadra, porque o Shaq era o maior ser humano que eles já tinham visto. Ele tinha 2,16 metros de altura, quase 136 quilos, envergadura de 2,31 metros, mãos gigantes e calçava um tamanho 56. Inacreditável um cara daquele tamanho se mexer tão rápido. O primeiro ano do Shaq na LSU foi tranquilo, mas nos 2 anos seguintes, o bicho começou a destruir. 25 pontos, 14 rebotes e 5 tocos por jogo de média. Mesmo assim, o Christian Laettner foi escolhido para jogar nas Olimpíadas de 1992 no lugar do Shaq, mas todo mundo sabia que o Shaq era o prospecto mais talentoso da NBA. O Orlando Magic também sabia disso e eles pegaram o Shaq como a primeira escolha no draft de 1992. O maior garoto da Disney World. Mano, o Shaq chegou na NBA botando moral. No jogo contra os Nets, ele quebrou o aro e contra os Suns, derrubou a cesta inteira. A NBA teve que mudar as regras e obrigar os times a reforçarem as cestas por causa do Shaq Attack. Mas não era só força não, o cara tinha uma habilidade absurda pro tamanho dele e corria o contra-ataque que nem o Giannis faz hoje. No primeiro ano, ele já mandou 23 pontos, 14 rebotes e 3,5 tocos de média. Ele foi o primeiro novato a ser escolhido pro All-Star Game desde o Michael Jordan em 1985 e foi eleito o novato do ano, quase de forma unânime. Além disso, o Shaq dominava as câmeras e o microfone como dominava as quadras, virando o queridinho dos marqueteiros. No primeiro ano, o Magic quase pegou os playoffs, perdeu por um jogo. Mas o Shaq já estava famoso e foi parar nos sets de filmagem. Ele interpretou Neon Budo em Blue Chips, um dos filmes de basquete mais da hora de todos os tempos. Nos bastidores, ele conheceu o Penny Hardaway, armador da Universidade de Memphis, e os dois se deram bem logo de cara. O Magic tinha só 0,01% de chance de pegar a primeira escolha no draft seguinte, mas conseguiram, e o Shaq fez pressão para escolherem o Penny. Deu certo. A galera logo começou a dizer que eles iam ser o novo Magic e Kareem. Em 1994, Shaq teve média de 29 pontos por jogo com 60% de aproveitamento, mais 13 rebotes e 3 tocos. Ficou em quarto na votação para o MVP e o Penny foi vice como novato do ano. Orlando ganhou 50 jogos na temporada, mas foi varrido pelos Pacers nos playoffs. A diretoria percebeu que precisava de veteranos no time, então trouxeram Horace Grant e Brian Shaw. Em 1995, Shaq liderou a NBA em pontuação, Penny virou All-Star e o Magic venceu 57 jogos, o melhor recorde da liga. Nos playoffs, o Magic passou pelos Celtics e venceu sua primeira série de playoffs na história.
Mas ninguém esperava que eles fossem passar da segunda rodada, porque o adversário era o Chicago Bulls, com Michael Jordan voltando do beisebol. MJ mandou 31 pontos de média com 48% de aproveitamento, mas o Magic era mais time. Todos os titulares tinham média de 15 pontos por jogo ou mais, liderados pelos 24 pontos e 13 rebotes do Shaq, e o Magic venceu a série em 6 jogos. Nas finais da conferência, Shaq foi o líder no jogo 7 contra os Pacers, garantindo a vaga na final. Mas lá, eles iam ter que enfrentar o Hakeem Olajuwon e os campeões Houston Rockets. No jogo 1 das finais, o Magic estava com 3 pontos de vantagem, faltando 10 segundos. O Nick Anderson foi para a linha de lance livre e errou os dois. Pegou o rebote, foi para a linha de novo e errou mais 2. Kenny Smith mandou uma bola de 3, levou o jogo para a prorrogação e os Rockets venceram. Aí o Magic deu tilt mentalmente. Shaq jogou bem ofensivamente, mas não conseguiu segurar o Hakeem e os Rockets varreram o Magic. Shaq depois admitiu que ele e o Dennis Scott ficaram fazendo festa uma semana antes das finais, em vez de se prepararem direito. Em 1996, o Magic estava ainda mais forte, com 60 vitórias, recorde da franquia até hoje. Eles chegaram nas finais da Conferência Leste, mas pegaram os Bulls, que tinham feito 72 vitórias e 10 derrotas. Com Michael Jordan jogando como MVP e Dennis Rodman pegando todos os rebotes, o Magic foi varrido. Depois dessa temporada, Shaq virou agente livre. Ninguém achava que ele ia sair de Orlando, mas a diretoria vacilou nas negociações, oferecendo menos do que ele queria. Quando uma pesquisa no jornal Orlando Sentinel mostrou que 85% dos leitores achavam que Shaq não valia 100 milhões de dólares, o ego dele ficou abalado e ele quis vazar. Foi aí que o Jerry West entrou na jogada e convenceu o Shaq a ir para Los Angeles com um contrato gigante e o brilho de Hollywood. Além disso, West trouxe um armador ousado de 18 anos, Kobe Bryant, o legado de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal é um dos maiores pivôs da história da NBA. Ele terminou a carreira com 28.596 pontos, o 8º maior da história, e é um dos poucos jogadores com 4 títulos e 3 prêmios de MVP das finais consecutivos. Ele mudou o jogo dos pivôs, trazendo força bruta com uma agilidade que ninguém esperava. Teve polêmicas na carreira, como a treta com o Kobe Bryant e as dúvidas sobre seu condicionamento físico, mas o impacto de Shaq no basquete é gigantesco. Fora das quadras, ele virou uma das personalidades mais carismáticas e adoradas no esporte e no entretenimento. Onde Shaq se classifica entre os maiores pivôs de todos os tempos, Shaq é, sem dúvida, um dos 5 maiores pivôs de todos os tempos, ao lado de lendas como Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Bill Russell e Hakeem Olajuwon. O poder físico do Shaq era algo que a NBA nunca tinha visto antes e talvez nunca veja de novo. Ele pode não ter o arremesso refinado de alguns outros grandes pivôs, mas o jeito que ele dominava o garrafão, tanto na defesa quanto no ataque, era único. Quando ele estava no auge, não tinha ninguém que conseguisse igualar o impacto dele em quadra.